Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse curso que vai tratar sobre a mineração de regras da associação, utilizando a linguagem Python, o algoritmo de regras de associação a priori, e também nós vamos trabalhar com o MySQL, utilizar algumas bases de dados que estarão no padrão SQL. E esse tópico de mineração de regras de associação, ele está dentro da área de mineração de dados, e é uma das tarefas da aprendizagem de máquina e mineração de dados que mais existem em aplicações práticas. E talvez o exemplo mais clássico disso, que provavelmente você já tenha ouvido falar, é aquele do mercado, que eles identificaram que eram vendidas muitas fraldas e cervejas. Eles descobriram esse padrão que estava escondido na base de dados desse mercado e eles colocaram esses dois produtos ao lado na prateleira, o que otimizou bastante as vendas. Então, nós vamos trabalhar com associação entre os dados, descoberta de padrões que podem estar escondidos nos dados e que é complicado você conseguir encontrar esses padrões somente você batendo o olho numa base de dados, por exemplo. E com relação ao conteúdo desse curso, inicialmente nós vamos trabalhar com um tópico sobre mineração de regras de associação. Então, nós vamos ter vários conceitos teóricos sobre como que esse algoritmo funciona. Nós vamos ter conceitos teóricos também sobre dado, informação e conhecimento, principalmente para contextualizar o contexto desse curso, que nós vamos estar trabalhando com a extração de conhecimento das bases de dados. Logo após, nós vamos trabalhar com o algoritmo a priori, que é o algoritmo mais famoso, mais conhecido para trabalhar com regras de associação e descoberta de conhecimento em bases de dados. E para fazer o entendimento passo a passo de como que funciona esse algoritmo, nós vamos utilizar essa base de dados clássica, que em cada uma dessas linhas são mostradas transações, pensando no cenário no mercado. Em cada coluna, como você pode notar, são produtos: leite, café, cerveja, pão, manteiga, arroz e feijão. E, por exemplo, nessa primeira transação, a pessoa comprou café, comprou pão, comprou manteiga. Na segunda transação, comprou leite, comprou cerveja, comprou pão e comprou manteiga. E os outros produtos, perceba que ele está marcado como não, que eles não foram comprados em conjunto. Então, a ideia para fazer o entendimento do algoritmo a priori, nós vamos utilizar essa base de dados pequena, que é composta por somente 10 registros, e nós faremos os cálculos passo a passo para a geração de regras do tipo: se eu compro café, então eu também compro pão e manteiga. Logo após, nós vamos trabalhar com o conteúdo de análise de cestas de compras, que é também chamado de Market Basket Analysis em inglês. Então, é uma das áreas mais clássicas para você trabalhar com mineração de regras de associação, que é justamente analisar quais produtos que saem em conjunto para você fazer uma otimização nas prateleiras do mercado. E nesse contexto, nós vamos trabalhar com duas bases de dados. A primeira vai ser aquela com os 10 registros, que é somente para você ter uma ideia de como que funcionam os cálculos e uma visão geral desse algoritmo. E a segunda vai ser uma base com mais de 5.000 registros, que é uma base de dados real de um mercado da França, que nós vamos conseguir fazer a extração das regras de associação. E aqui estou com uma IDE do Python aberta, só para você ver o que nós vamos fazer. Aqui são a geração de algumas regras dessa base de dados do mercado, só para você ver qual que é o tamanho dela. Essa aqui que vai ser a base de dados que nós vamos utilizar, em que cada um desses itens separado por vírgula equivale a produtos que foram comprados, e cada uma dessas linhas são transações que foram realizadas. E dessa maneira, aqui são geradas as regras. Por exemplo, se uma pessoa compra um sorvete light, ela também vai comprar frango. Então, essa aqui é uma regra que, inclusive, nós vamos fazer uma análise, que pessoas que vão comprar um sorvete light, elas estão mais preocupadas com a saúde, e se elas estão mais preocupadas com a saúde, elas vão preferir comprar frango do que uma carne vermelha, por exemplo. E aqui nós temos algumas métricas, que aqui nós vamos trabalhar passo a passo o entendimento desses valores. Esse primeiro item é a confiança da regra,
e esse outro item, 484, é o lift da regra, que são métricas utilizadas para avaliar quão boa uma regra é. E conforme eu comentei agora, esse cenário de análise de cestas de compras é o cenário mais clássico. Qualquer material que você procurar sobre esse conteúdo, invariavelmente você vai achar estudos sobre análise de cestas de compras em mercado. Porém, essas regras elas podem ser aplicadas nos mais diversos cenários. Nós vamos trabalhar com uma outra base de dados, que é a base de dados da pizzaria. Inclusive, esses dados eram da pizzaria que era a minha. Então, eu tive uma pizzaria durante 1 ano e meio, um pouquinho menos, e eu utilizei uma parte desses dados para fazer essas análises nesse curso. Então, nós vamos trabalhar com a preparação dos dados, o que vai diferenciar esse curso de outros materiais sobre mineração de regras de associação é que a maioria dos materiais existentes eles vão trabalhar com as bases de dados que já existem. Como, por exemplo, nesse caso do mercado, essa base de dados ela já está pronta e já está disponível para nós fazermos a aplicação do algoritmo de regras de associação. Porém, em ambientes reais, comerciais, esses dados eles nem sempre vão estar bonitinho num formato específico que é somente você aplicar o algoritmo. Você vai precisar fazer toda uma preparação nessa base de dados. Então, o que nós vamos fazer nesse tópico é trabalhar com uma base de dados no MySQL, que é uma tabela de pedidos que nós vamos utilizar. Inclusive, aqui eu estou com o MySQL aberto, nós podemos notar essa tabela. E eu fiz um select asterisco from pedidos, e a ideia vai ser fazer um tratamento em todos esses dados, como por exemplo a data do pedido. Para um algoritmo de regra de associação, você colocar a data nesse formato, por exemplo, dia 7/10/2011, fica difícil para ele encontrar algum tipo de padrão. E o que eu preciso fazer é uma transformação nesses dados. Inclusive, nós vamos fazer também para a hora do pedido, para esses valores de borda refrigerante e principalmente para o valor total e para o tempo decorrido para a pizza ficar pronta. O que nós vamos trabalhar com essa base de dados é justamente esse processo KDD, que é o Knowledge Discovery Database, descoberta de conhecimento em bases de dados, que nós temos uma base original, nós precisamos subir essa escadinha dessa figura, fazendo todos esses processos, como a seleção dos atributos, o pré-processamento, a transformação, para somente depois nós aplicarmos os algoritmos de mineração de dados. Então, o que nós vamos focar também nessa base de dados é passar por esses processos antes de efetivamente minerar os dados, que a parte de mineração e aplicação dos algoritmos, de certa forma, ela é mais fácil do que essa parte de você preparar uma base de dados. Na sequência, nós vamos trabalhar com uma outra base de dados real, que é a base de dados do vestibular, que nós também vamos fazer a preparação dos dados utilizando aquela figura que eu mostrei anteriormente do processo KDD, para somente depois nós trabalharmos com a mineração das regras, com a descoberta de conhecimento nessa base de dados. E para você ter uma ideia melhor, eu tenho também essa base de dados do vestibular, que existe essa tabela socioeconômica, que armazena os dados de alunos que prestaram vestibular, como por exemplo o número da inscrição do aluno, quantos pontos que o aluno tirou no vestibular, para qual curso ele fez o vestibular, o gênero, idade, local de origem, zona rural, zona urbana, o tipo de instituição que ele estudou, renda familiar, e perceba que são vários atributos que existem nessa base, e o nosso objetivo será fazer toda uma preparação nessa base de dados, que não é muito adequado aplicar algoritmos de regras de associação diretamente nessa base de dados bruta. Nós vamos precisar fazer um pré-processamento, uma transformação e seleção dos atributos desses dados para deixar ela pronta em um formato que nós consigamos fazer as análises. Inclusive, essa base de dados, assim como a base de dados da pizzaria, são dados reais. Então, você vai poder ter uma visão mais prática de como que funciona esse processo
de descoberta de regras de associação e padrões nos dados, trabalhando com bases de dados que já foram utilizadas em ambientes reais de produção. E por fim, nós teremos um último tópico, que na verdade é um bônus, que vai mostrar a conversão de uma base de dados que está no modelo entidade-relacionamento, que é muito utilizado em ambientes comerciais, em um formato que você consiga fazer a aplicação do algoritmo de regra de associação. E para isso nós vamos utilizar uma base de dados parecida com essa, porém essa base, como você está notando agora, ela já está em um padrão específico que eu posso fazer aplicação de regras de associação. Mas vamos supor que eu tenho um mercado e eu preciso gerar uma base de dados igual a essa, utilizando a base de dados que o mercado utiliza no dia a dia para fazer as vendas dos produtos. Então, com certeza, a base de dados não vai estar nesse formato. Eu preciso fazer uma codificação para transformar ela de um formato transacional para um formato que eu consiga fazer algum tipo de análise. E aqui você pode observar essa base que nós vamos utilizar, e ela tem somente 3 tabelas nesse nosso exemplo didático. Numa base de dados real do mercado, você teria muito mais tabelas e mais campos. Então, esse exemplo é só para você ter uma ideia de como que você pode fazer essa importação. Nós temos uma tabela de produtos, uma tabela de vendas. E aqui nós caracterizamos um relacionamento do tipo N para N. Uma venda tem muitos produtos e um produto pode estar em muitas vendas. Então, eu crio essa entidade associativa aqui no meio, que é uma outra tabela que vai armazenar o ID da venda e o ID do produto. E a ideia vai ser nós fazermos uma codificação que nós vamos conseguir capturar os dados desses produtos que estão em determinadas vendas para nós conseguirmos montar uma tabela pronta para que nós consigamos aplicar algoritmos de regra de associação. Dessa maneira, você vai ter uma visão bem prática de como que funciona esse processo de você ter uma base de dados comercial e você fazer a codificação necessária para que você transforme essa base de dados em um padrão que você consiga fazer análise. Inclusive, essa parte do curso, ela tem muita aplicabilidade prática. Com o conhecimento que você aprender nesse módulo, você vai ser capaz de pegar bases de dados que já existem e você transformar ela para aplicação de regras de associação. E conforme eu comentei anteriormente, ao final desse curso, você terá uma visão bem ampla da utilização de algoritmos de regras de associação e com certeza você vai ser capaz de aplicar esse tipo de algoritmo nas suas próprias bases de dados. Caso você trabalhe em algum setor que exista uma base de dados, você vai conseguir extrair os dados e você vai transformar esses dados em um padrão que você possa descobrir conhecimento. E isso pode abrir novas oportunidades de negócio para você, bem como você inclusive pode ganhar uma grana extra caso você queira fazer esse tipo de trabalho em empresas que desejam fazer esse tipo de descoberta de conhecimento nas bases de dados, com o objetivo principalmente de otimizar as vendas e melhorar o relacionamento com o cliente também. Eu espero que você aproveite bem esse curso e que você tenha também vários insights de como que você pode utilizar todos esses conceitos na prática. Obrigado e um ótimo curso para você!